Galera, tá todo mundo me ouvindo aí? Confirmem se vocês estão me ouvindo, por favor. Só me confirmem se vocês me ouvem, por gentileza. Sim. Estão me vendo numa telinha e estão vendo o nosso material em outra tela? Sim ou não? Confirmem aí também. O material está na tua tela e eu estou na outra. Beleza. Pessoal, segunda parte da nossa aula de hoje, tá? Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso material e vamos lá, sem mais delongas, questão de número 15, tá? Vamos lá, questão de número 15. Diz o seguinte, só um minutinho. Diz o seguinte, a questão de número 15. Olha lá, caiu na CESP STJ 2018. Acerca do inquérito policial do acusado, de seu defensor e da ação penal, julgue o item que se segue. Diz o seguinte: em se tratando de crimes que se processam mediante a ação penal pública incondicionada, o inquérito policial poderá ser instaurado de ofício pela autoridade policial. Galera, tá certinho, né? Lá no artigo 5º, abra lá o seu artigo 5º, inciso 1 do Código de Processo Penal, ele estabelece isso como regra. Ele estabelece isso como regra. Perfeito? E aí, nós vamos ter as exceções. E qual seria a exceção? A exceção aparece na situação em que eu preciso de representação. Em que situação que eu preciso de representação? Lá onde eu tenho lá no artigo 5º, parágrafo 3º, parágrafo 4º e 5º. Nós vimos aqui, ó, quer ver? Vou mostrar para vocês bem aqui, olha. Que o inquérito, nos crimes em que a ação penal depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Então, precisa aguardar a representação da vítima. E lá nos crimes de ação privada, como eu tenho no parágrafo 5º, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem entende. Então, o que nós temos aqui? Questão número 15, correto, né? Então, vou colocar aqui, ela tá certa. Questão correta. Beleza? Porque em se tratando de crime de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial poderá instaurar de ofício, tá? Excepcionalmente, somente as outras. Vamos lá, 16. A 16 diz o seguinte, atenção. De acordo com o CPP, qualquer pessoa do povo, ao tomar conhecimento da prática de atos delituosos, deverá, olha aqui, ó, deverá comunicá-los à autoridade policial, seja verbalmente, seja via formal. Aqui nós estamos, pessoal, naquilo que nós chamamos lá no começo da aula hoje de manhã, delação por terceiro. Delação por terceiro. A delação por terceiro, pessoal, ela pressupõe que nós tenhamos interesse público, tá? Interesse público. E quando que nós vamos ter situações de interesse público, pessoal? Quando eu estiver diante de um crime de ação penal pública, né? Só que eu só vou poder aceitar a situação de que qualquer do povo tomando conhecimento de ação delituosa se eu tiver ação penal pública, e no caso ainda nós falamos lá, incondicionada, tá? Muito cuidado, pessoal. Se vir ipsilítere lá do artigo, como tá aqui, ó, tá certo? Olha, qualquer do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caba ação pública, tranquilo, tá? Lembra que nós temos que pensar que quando a gente se refere à ação penal pública, é ação penal pública incondicionada, tá? Mas isso seria mais para uma prova discursiva, como vocês vão ter, beleza? Só que aqui nós vemos uma coisa interessante. Aqui, pessoal, é o poderá, não é deverá, ok? Então, o erro da questão tá aí, no deverá, quando, na verdade, anote no seu caderno, é poderá. Vocês tiveram a oportunidade de imprimir os exercícios, gente? Para você ir riscando aí nos próprios exercícios, sim ou não?
que eu encaminhei no grupo ontem. Quem entrou hoje, quem não entrou, show, tá? É legal. Eu sempre vou tentar mandar para vocês, por exemplo, nós vamos utilizar essa lista hoje e amanhã, mas eu já vou mandar para vocês hoje a nossa segunda lista de exercícios, tá? Então, vocês já vão se acostumando para a gente poder ir imprimindo isso. Fica mais fácil de você ver. Mas quem não consegue, não tem problema. Vai anotando no seu caderno, tá? De toda forma, é válido. Então, gabarito da questão 16, pessoal, errado, né? Anotem aí, errado. 17. Vamos ver aqui primeiro. Aqui, pessoal, a gente está trabalhando. Deixa eu colocar aqui que vai ficar maior. A gente está trabalhando aqui as diligências que nós vamos ter dentro do nosso código, tá, pessoal? Dentro do nosso código. O Código de Processo Penal, ele estabelece lá no artigo 6º, tá? Ele estabelece lá no artigo 6º o quê? Um rol de diligências. Esse rol, pessoal, é um rol exemplificativo. Por quê? Porque além dessas diligências que estão sendo determinadas aqui, eu posso ter outras diligências, que vai ser de acordo com a realidade da investigação, entendeu? Além disso, esse rol é um rol não obrigatório. Por quê? Porque vai ter investigação em que o delegado de polícia vai falar assim, não adianta nada eu fazer isso. Ou então, preciso fazer outra coisa? Se você deixar de fazer cumprimento das diligências do artigo 6º, vai ter problema? Não, não vai. Beleza? Excelente. Agora, Fabiana, oi. No artigo não fala deverá, e tem aquele caso do exame de corpo dele também é obrigatório? Eu fiquei com dúvida. Não tem problema, é assim mesmo. Olha só, o que acontece aqui? Em que pese o artigo está dito que é deverá, a doutrina e a jurisprudência entende que esse deverá aqui tem que ser de acordo com a discricionariedade. Deixa eu botar aqui uma caneta. Aqui. De acordo com a discricionariedade. É igual. Deixa eu voltar para cá que fica mais fácil. Não ajudou, não. Vou fechar aqui. Aqui, ó. Esse deverá aqui, pessoal, tem que obedecer à discricionariedade. Por quê? Porque o delegado de polícia, pessoal, ele vai se deparar com situações em que ele não vai ter como, né? Olha só para a gente ter uma ideia, Karine, o que ele coloca aqui. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e circunstâncias. Ele coloca para você apreender objetos. Ele coloca para você se dirigir ao local. Ouvir o ofendido quando ele estiver vivo, né? Ouvir o indiciado, tá? Promover... Mas imagina uma coisa que o cara foge. Como é que eu vou ouvir o indiciado se o cara tá fugido? Entendeu? Como que eu vou ouvir... Meu Deus, eu acho que aconteceu alguma coisa aqui, que eu perdi minhas canetinhas. Vamos ver se vai dar certo agora aqui. Ah, tá. Como é que eu vou ouvir o indiciado, pessoal? Se às vezes ele fugiu do local, entendeu? Esse deverá, você vai entender que o delegado de polícia, quando ele tiver oportunidade de fazer essas diligências, ele deverá fazer. No corpo de delito, a gente vai ver mais à frente nos outros exercícios, quando a gente for trabalhar a prova, que o corpo de delito, quando for numa infração que deixar vestígio, obrigatoriamente eu preciso fazer o exame de corpo de delito. Inclusive, para vocês terem uma ideia, o delegado de polícia ele não é obrigado a realizar diligências que a vítima pede, que o interessado pede. Ele só vai fazer aquela diligência se ele achar pertinente a investigação, exceto se o que foi solicitado foi um exame de corpo de delito, porque o exame de corpo de delito é obrigatório, artigo 158 do CPP. Entendeu? Então, esse deverá, a gente tem que ler ele com bastante cuidado, neste caso aqui, porque a jurisprudência já falou em que pese tá deverá, esse rol é exemplificativo, ele não é obrigatório, beleza? Então, aqui você tem outras diligências, ó, ouvir ofendido, ouvir o indiciado, proceder reconhecimento de pessoas e coisas e acareação. Gente, eu só vou fazer acareação se eu tiver necessidade da acareação. Se eu tiver uma situação em que uma testemunha fala uma coisa, a vítima fala outra, eu vou fazer a acareação entre elas. Agora, se as duas forem uníssonas, não tiver problemática, eu não preciso fazer a acareação. Quer falar de novo, Karine?
Outra dúvida, você falou aí realmente, né? Quando as partes solicitam, tem discricionariedade dele aceitar ou não, exceto a do exame de corpo de delito. Agora, se o Uhum. Ministério ou o juiz requisita, aí ele é Obrigação. obrigado? Obrigado a cumprir a determinação. Dentro da medida do que é possível, né? Mas ele tem que atender a solicitação do Ministério Público, tá? A solicitação do Ministério Público é obrigatório atendimento. A da vítima ou de qualquer outra pessoa não é obrigatório, desde que seja fundamentado, óbvio. Ele vai falar, olha, não, eu não vou, porque eu não gosto de ti. Não, não pode, né? Ele vai falar, não, não é pertinente para investigação, não preciso ouvir mais nenhuma pessoa, eu já me convenci, enfim, tá? A não ser que seja exame de corpo de delito. Olha Perfeito. que importante também, pessoal, determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito, ordenar a identificação do indiciado com processo datiloscópico, tá? Fazer juntar autos em sua folha de antecedente, averiguar a vida pregressa do indiciado, colher informações sobre a existência de filhos, idades, se tem alguém com deficiência, se tem o responsável pelo cuidado dos filhos e acabar indicando esta pessoa. Eu acho importante vocês fazerem a leitura do artigo 6º, porque eu já vi em provas eles cobrando a literalidade desses incisos aí e trocar uma palavrinha ou outra, tá? Então, ler esse artigo é de suma importância, beleza? Aqui, pessoal, olha aqui. Essa situação de requerimento de diligência, né? Que tanto o ofendido quanto o representante legal poderão requisitar a diligência. Que, olha só, olha aqui, que será realizada ou não a juízo da autoridade policial. Então, quando eu falar de ofendido, quando eu falar de ofendido, quando eu falar de representante legal pedindo diligência, o delegado pode realizar sim ou não, tá? De acordo com a conveniência dele para cada caso. Agora, quando eu falar de Ministério Público, aí é obrigatório. Karine lembrou isso agora, tá? Aí é obrigatório. Vamos lá, que artigo 13 ele fala do que vai incumbir a autoridade policial, tá? A autoridade policial vai incumbir o quê? Olha aqui. Fornecer às autoridades judiciárias informações necessárias à instrução e julgamento, realizar diligências requisitadas pelo juiz ou Ministério Público, já comentando o que a Karine falou agora, cumprir mandados de prisão, representar acerca de prisão preventiva. Beleza? Vamos lá, questão 17. Vamos lá, questão 17. Diz o seguinte: o desenvolvimento da investigação no inquérito policial deverá seguir necessariamente todas as diligências previstas de forma taxativa no Código de Processo Penal, sob pena de ofender o princípio do contraditório, do devido processo legal. Primeiro, não tem devido processo legal na fase de inquérito. Segundo, não é taxativa, essas diligências são diligências exemplificativas. Exemplificativas, beleza? Outra coisa, o delegado de polícia não tem que ser necessariamente de acordo com a sua conveniência, tá? Então, aqui, a gente já vê que isso daqui o que responde ao artigo 6º do Código de Processo Penal, e o gabarito está errado, tá? Olha aí, pessoal, questão CESP, a gente acha que a CESP vai cobrar essa coisa muito difícil, tal, vai, mas aquilo que a gente estuda, a gente tem que entender uma coisa, que a sua prova, você, de uma forma ou de outra, você passou por todas as questões da sua prova, entendeu? Todas, em algum momento da sua vida. A diferença vai ser se você vai ficar colocando em prática essas coisinhas, até que você acha que é boba, durante todo o tempo. 18. O indiciamento do investigado é ato essencial e indispensável na conclusão do inquérito policial. Gente, olha só, o inquérito policial, ele vai servir para duas coisas, né? Eu consegui indícios de autoria, né? E prova da materialidade. Correto? Muito bem. Com relação aos indícios de autoria, pessoal,
é com base nisso, o delegado de polícia, se ele falar, olha, tudo que eu fiz aqui tem rumo para achar que foi o Bruno que cometeu esse delito. Me leva a entender que foi ele que cometeu o delito. Beleza. Então, aí o MP, o delegado de polícia, promove um indiciamento. O indiciamento não é certeza de nada. É falar que aquilo que ele colheu durante a investigação deu a entender, tem muito rumo, muita chance de ter sido aquele agente que cometeu. E aí ele promove o indiciamento. Quando ele promove o indiciamento, pessoal, aí ele remete para o MP. E o MP, se quiser, pode oferecer a denúncia ou promover o arquivamento. Olha só. Agora, pessoal, para vocês terem uma ideia, como que eu vou forçar o indiciamento quando eu não tiver indício de autoria? Eu não vou forçar. E, professora, e se eu não encontrar indício de autoria e não fizer indiciamento, eu não vou concluir o inquérito? Claro que vai. Então, você vai concluir o inquérito? A conclusão do inquérito? A conclusão é com indiciamento ou não. Beleza? O inquérito ele vai ter que, de alguma forma, ser concluído, mesmo que seja para dizer. Durante a investigação policial foram realizadas diligências em tal lugar, tal lugar. Não, Karine, ele não precisa fundamentar. Não é dizer, eu não vou fazer. Mas ele não pode simplesmente virar e falar assim, eu não vou fazer porque eu não gosto de você. Ele não vai poder fazer, deixar de fazer uma diligência no auto do inquérito, por ser uma diligência, por exemplo, seria bastante viável que fosse feita e importante de ser feita, entendeu? A não ser que ele fale, olha, essa diligência eu vou negar em realizar, e aí, nos motivos dele, quais são? É ele dizer que ela é uma diligência protelatória, uma diligência que não é necessária, entendeu? Foi nesse sentido que eu quis dizer, beleza? Portanto, o gabarito da 18 também está errado, porque o indiciamento não é ato essencial e ele não é indispensável na conclusão do inquérito, entendeu? Se você finalizar o inquérito e não conseguir chegar em indício de autoria e materialidade, você vai indiciar quem? Ninguém, beleza? Gabarito da 18 também, errado. Vamos lá? 19, aqui. A Lei 12.830, pessoal, muito importante para nós, aqui só para vocês falar, para a gente ver, que vai cair na nossa prova, independente de você fazer prova para delegado ou não, investigadores que vão para ploscopista, tá? No artigo 2º, parágrafo 6º, vem tratado o indiciamento. Você tem que lembrar de uma coisa, o indiciamento é ato privativo de delegado. Isso quer dizer que o MP não pode solicitar que o delegado indicie. Tipo assim, o delegado vai e ele conclui o inquérito, ele conclui, e não indicia ninguém. Beleza? Esse inquérito vai lá para o MP. Quando o MP pega inquérito, ele fala assim, velho, como é que ele não indiciou ninguém, cara? Como é que ele não indiciou ninguém? Se eu tenho várias testemunhas aqui falando e afirmando que viram a Karine com a faca na mão, logo em seguida, ao último grito do Bruno, ou seja, a Karine matou Bruno. E o delegado de polícia não indicia. Aí o MP, ele pode virar e falar assim para o delegado e solicitar que o delegado, então ele solicita que o delegado indicie? Não, tá, pessoal? Ele não pode. O ato de indiciamento é privativo do delegado de polícia. Agora, se o MP entender que tem razões para o indiciamento, ele mesmo oferece a denúncia. Entendeu? Então, o MP vem e faz o quê? Oferece a denúncia. Mesmo sem o indiciamento do delegado de polícia, tá? Então, olha só. É privativo do delegado de polícia, vai ser fundamentado mediante uma análise técnico-jurídica do fato e vai indicar a autoria, materialidade de suas circunstâncias, tá? Então, olha só. Não é possível que o juiz, o MP ou uma CPI requisite ao delegado o indiciamento de determinada pessoa. Tá, pessoal? Uma outra coisa muito importante quando a gente vira indiciado, a gente não, se um de vocês virar indiciado um dia, tá, pessoal? Tem que ver que essa condição de indiciado pode ser atribuída já no auto de inquérito, já no auto de prisão em flagrante ou no relatório final, tá?
A grande problemática é que, agora não é mais, porque já está pacificado, né? Que os tribunais superiores, olha aqui, eles têm entendido que o indiciamento formal após a denúncia é ilegal e não é necessário. Por quê? Finaliza todo o trabalho do delegado de polícia quando acaba o inquérito. Se ele não indiciou, o MP vem e ofereceu a denúncia mesmo assim, o juiz recebeu a denúncia, ele fala, não, então agora eu vou indiciar. Não, é bobagem, eu não preciso disso. É um ato ilegal. Além de ser ilegal, ele é desnecessário, não se justifica, beleza? Olha aqui, prazo para o inquérito policial, tá? Artigo 10, vem dizer que o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, tá? E no prazo de 30 dias, se ele estiver solto, beleza? Olha aqui, na lei de drogas, pessoal, é diferente, porque o prazo é de 30 dias, se ele estiver preso, e 90 dias, se ele estiver solto, tá? Para os prazos do CPP e também da lei de drogas, essas vão poder ser duplicados mediante pedido justificado da autoridade policial e ouvido do Ministério Público. Aqui está fácil de vocês enxergarem, pessoal, a regra geral e algumas regras aqui. Deixa eu só colocar aqui, porque apagou ali a minha fotinha, tá? Beleza? Só para você organizar aí no seu caderno. Aqui é 30, tá, gente? 30. Tá? Para você organizar aí no seu caderno. A regra geral do Código de Processo Penal, se ele estiver preso, 10 dias. Se ele estiver solto, 30 dias. Lei de drogas, 30 dias, podendo duplicar. 90 dias, podendo duplicar. Inquérito policial militar, 20 dias preso. 40 dias. Olha aqui, muito cuidado. E eu vou poder aumentar da metade só, se ele estiver solto. Crimes, aqui, inquérito federal, né? 15 dias por mais 15 ou 30 dias. E crimes contra a economia popular, 10 dias com 10 dias. Esses daqui são os prazos, pessoal, que é importante a gente lembrar na hora da nossa prova, porque eles são muito cobrados, tá? Olha, gente, muito cuidado, porque 90 mais 90 é 180. Nós vamos fazer até uma questão aqui, se ele falar que a lei de drogas, se ele tiver solto, o prazo poder durar até 180 dias, tá certo, tá? Professora, mas no caso de réu preso, solto, por exemplo, se eu vim aqui, né, 30 dias, aí eu pedi mais 30 dias, beleza, se eu pedir mais 30 dias, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, tá? É prazo material, tá, pessoal? Ou seja, a falta de visualização desse prazo não importa em qualquer tipo de sanção para soltar, ele já está solto mesmo, tá? Então, é prazo material, os prazos de réu solto. Questão número 19. Olha, tudo isso é revisão, hein, pessoal? Revisão. Revisão, agora não dá mais para ter aula, é revisão e resolver exercício. Vamos lá. O inquérito policial, olha aqui, a OCP, a nossa famigerada banca, não poderá extrapolar o prazo de 30 dias corridos quando se tratar de indiciado solto, ainda que a autoridade policial requeira a dilação. Poxa, gente, olha aqui, lembra que eu falei para vocês, olha, o solto, não tem problema, você pode pedir mais 30, pede mais 30, pede mais 30, não tem problema nenhum. O que não vai poder é o solto, o preso, tá, pessoal? No caso dele estar preso, eu não vou poder prorrogar o inquérito policial se a lei não prevê prazo para prorrogação. Então, anota assim, o preso não pode prorrogar caso a lei não preveja prazo para prorrogação. Professora, mas aí, o delegado que se vire se o réu tiver, se o indiciado estiver preso, e se ele não terminar, ele vai inventar as coisas? Não, né, pessoal? O delegado de polícia, ele pode até requerer o prazo, mas aí qual vai ser a consequência? Soltar. Solta. Solta o indiciado. Entendeu? Solta o indiciado. E aí dá prosseguimento ao inquérito policial. Beleza? Gabarito da 19. Errado.
Gabarito errado. Depois façam aí a listinha do gabarito para a gente não se perder nos nossos gabaritos. E vamos contando quantas questões nós estamos fazendo por dia, né? Vamos lá. 20 diz o seguinte: o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias. Vamos lá, 10 dias. Se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente. Contando o prazo tudo nessa hipótese, a partir do dia que se executa a ordem de prisão. Gente, muito cuidado, tá? Por quê? Tem provas que ele vai falar que é o dia em que se deu a ordem de prisão, entendeu? Quando, na verdade, é o dia que executou. Pode ser que o juiz tenha dado essa ordem de prisão há 1 ano atrás. Você cumpriu hoje. Então, hoje começa a contar esse prazo. Então, cuidado, porque ele geralmente, isso aqui tá certo, tá? Nós acabamos de ver. Mas tomem muito cuidado, porque geralmente eles trocam isso aqui e falam no dia em que o juiz deu a ordem de prisão, entendeu? Então, é 10 dias se ele tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, e vai começar a contar do dia em que se executar, do dia que cumprir a ordem de prisão. Tranquilo até aí, pessoal? Questão 21, tá? Questão 21, então a 20 está correta. Tá tudo bem até aí? Aquele prazo com mais 15 dias não é aplicado? Aonde, Karine? Não tenho 10 dias prorrogado por mais 15 dias? É aplicado por causa da modificação agora que nós tivemos. É aplicado sim. Ele está valendo lá do pacote anticrime, modificação do pacote anticrime. Tá? Tá. Beleza? Mas se ultrapassar isso, vai ter que livrar solto. Beleza? Essa que é a ideia. Ultrapassou o tempo que está na lei, por isso que eu coloquei bem aqui, ó. O prazo não pode ser prorrogado caso a lei não preveja prazo para prorrogação. Se a lei não prevê prazo para prorrogação, você solta e prorroga o inquérito. Entendeu? Se a lei prevê o prazo para prorrogação, você prorroga com ele preso. Por isso que eu coloquei essa observação. Lembrou aqui agora? Tranquilo até aí? Tranquilo. Beleza, show. Vamos lá. Gente, eu quero que vocês vão perguntando, porque quanto mais vocês perguntam, Karine, é isso mesmo. Deu uma dúvida, mete bronca e pergunta, porque às vezes não ficou claro, ou a gente esquece alguma coisa, ou então a gente não concatena uma hora com a outra. Pergunta, tá? Eu vou até olhar aqui se não tem perguntas no chat. Mas eu acho que não, tá? Vamos lá. 21. 21 diz o seguinte: os prazos de término do inquérito policial são disciplinados unicamente, olha aqui, unicamente pelo Código de Processo Penal? Gente, a gente sabe que não, né? Por quê? Olha aqui. Eu tenho prazo que está no Código de Processo Penal. Eu tenho prazo que está na Lei de Drogas. Eu tenho prazo que está no Código de Processo Penal Militar, que está na Lei 5.010 de 66, que está na Lei 1.521 de 51. Entendeu? Então, eu não tenho prazo somente no Código de Processo Penal. Portanto, o gabarito da 21 está errado. Olha só, gente. Caiu para a Polícia Civil do Espírito Santo em 2019. Prova de 2 anos atrás. Olha como está sendo cobrado pela nossa banca. Beleza? Próximo tema, ação penal. Beleza? De inquérito policial, professora, nós vamos responder mais perguntas? Vamos sim. Porque o que eu quero fazer? A ideia é a gente conseguir essa atividade de revisar até o dia da prova. Né? Tentar fazer essas revisões até o dia da prova. Então, essa bateria de 60 exercícios tem quase todos os temas do edital. Então, nós vamos receber eles. Depois eu vou fazer uma outra bateria com mais um pouco de exercícios dos mesmos temas, só que exercícios diferentes. Para quê? Para a gente estar o tempo todo lembrando, o tempo todo massacrando aquilo ali na nossa cabeça. Vamos lá. Exercício 22, a OCP, Polícia Civil do Espírito Santo, diz o seguinte. Olha, ação penal, pessoal, só coloca aí. É interessante vocês fazerem a leitura do artigo 24 ao artigo 63 do Código de Processo Penal, tá? Sempre façam a leitura. A importância de estudar a lei seca é muito grande. Eu sempre falo
que se você conseguir estudar resumo, não estou mandando estudar doutrina, não, mandando estudar resumo, tá? Resumo, sinopse, e você unir leitura de lei seca e leitura de informativo, resolve exercício, você está imbatível. Ah, professora, é tudo, mas é tudo. O que eu posso fazer? É tudo, entendeu? Então, finalizou esses exercícios, pessoal, vão lá ler os artigos referentes ao que a gente falou na aula, e aí ação penal eu coloco para os senhores 2463. Questão número 22 diz o seguinte: a ação penal pública condicionada é exercida pelo ofendido e independe de denúncia do Ministério Público. Gente, olha só. Eu tenho aqui o caso de ação penal, ela vai poder ser pública e ela vai poder ser privada, né? A ação penal pública, ela é pública porque quem é titular dela é o MP. É o MP que oferece denúncia. E na privada, é o próprio ofendido. Então, a ação penal que ela é exercida independente de denúncia do MP, olha aqui, é essa aqui, pô. Essa que é independente de denúncia do MP. A pública, independente dela ser condicionada à representação ou dela ser incondicionada, ou seja, ela não precisa de representação, mesmo assim, ela vai depender do Ministério Público para oferecimento, tá? Gabarito da 22, então, errado. Deu para entender isso daí? Tá tranquilo, pessoal? Sim ou não, até aí? Show, posso dar sequência? Tranquilo. Show, segue o barco. Vamos lá, pessoal. Falando aqui rapidinho de ação penal pública, tá? 22, independe de denúncia do MP, tá errado. Porque ela depende de denúncia do MP, tá? E ela não é exercida pelo ofendido, ela é exercida pelo próprio MP. Só seria se fosse a privada. Deu para entender aí quem respondeu que estava certa, 22? Ela tá errada. Olha aqui, pessoal. Ação penal pública, tá? Titularidade do Ministério Público, isso já está estabelecido constitucionalmente, lá no artigo 29 da Constituição Federal. Quem vai ser iniciado por uma peça chamada denúncia, na ação penal privada é uma queixa-crime, tá? Então, vou colocar aqui na privada. A peça é uma queixa-crime. Tá? As espécies, como regra, eu tenho ação penal pública incondicionada, ou seja, eu não preciso de representação, e na ação penal pública condicionada, para o MP poder bater as portas do judiciário para fazer alguém ser processado, eu preciso ter representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça, beleza? Olha aqui, ação penal de iniciativa privada, tá, pessoal? Vou depender do ofendido ou do seu representante legal para ter capacidade postulatória, beleza? De qualquer forma, o poder-dever de punir a jurisdição necessária do Estado, nós não temos a lei do olho por olho, dente por dente, a jurisdição privada, nada disso, nós temos uma jurisdição necessária, mesmo que seja exercida pelo representante legal ou pelo próprio ofendido, o Estado ainda é que vai aplicar sua mão forte, tá? Eu posso ter aqui ação penal privada exclusiva, beleza? Que é a regra da ação penal privada. E eu tenho a personalíssima. Na personalíssima, pessoal, é aquela única, o crime, artigo do 236 do Código Penal. Abre lá o artigo 236 do Código Penal. Vou abrir aqui, vocês abram aí também. Ó, na ação penal privada exclusiva, eu posso ser tanto meu ofendido, quanto eu passar minha capacidade postulatória para representante, ou até mesmo meu CAD, né, companheiro, ascendente, dependente ou irmão, tá? E na ação penal privada personalíssima é somente o ofendido. Se o ofendido morreu, a pretensão postulatória morre junto com ele. E eu só tenho um crime, pessoal, que é o crime do artigo 236,
que é o induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, que é contrair casamento induzido em erro essencial de outro contraente, não ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Então, a ação penal personalíssima é essa. E eu tenho a ação penal privada subsidiária da pública, né? O MP, ele tem 5 dias para oferecer denúncia quando o réu está preso, 15 dias para oferecer denúncia quando o réu está solto. Se nesse prazo o MP não oferece denúncia, aí a própria vítima pode entrar para uma ação penal privada subsidiária da pública, o que não impede do Ministério Público retomar para ele a ação penal depois, tá? Questão número 23 diz o seguinte, vamos lá. A representação é retratável até o recebimento da denúncia pelo juízo. Presta bem atenção aqui. Então, aqui nós estamos falando de caso de ação penal pública condicionada à representação. Me dá tilt se é recebimento ou oferecimento toda vez. Você não vai esquecer mais nunca disso. É oferecimento, agora, né? E você vai ver, eu te prometo que depois disso você não vai esquecer mais nunca. Presta atenção. Olha só. Na ação penal pública condicionada à representação, eu preciso representar, né? Beleza. Mas quantas vezes a gente já viu que a pessoa vai lá, já viu aquele filme, bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Em determinado momento você bota o casaco não tira mais. Entendeu? Nós vamos ter 2 situações que vai te dar um tilt. Nós vamos ter a situação do Código de Processo Penal e nós vamos ter a situação da Lei Maria da Penha. No Código de Processo Penal está lá no artigo 25, na Lei Maria da Penha está lá no artigo 16. Tá? Gente, olha só. Vamos pensar aqui no caso da mulher. A mulher vai ter um tempo a mais para pensar o que ela quer fazer. Então, a mulher vai ter mais tempo para pensar. Justamente porque a Lei Maria da Penha é uma lei, assim, muito paciente. O CPP, não. Você tem menos tempo para pensar. Quem vem antes? O oferecimento ou o recebimento da denúncia? Olha bem aqui, ó, presta atenção. Quando eu tenho inquérito policial, esse inquérito vai para o Ministério Público, na verdade vai para o juiz, depois vai para o Ministério Público para ele oferecer o quê? Denúncia. O juiz, pessoal, quando ele pega essa denúncia, tá? Então, aqui teve o oferecimento. Teve o oferecimento, tá? O juiz, quando ele recebe essa denúncia, ele tem 2 opções. Ou ele recebe a denúncia, ou ele rejeita a denúncia. Beleza? Em casos normais, olha, o oferecimento vem antes, o recebimento vem depois. Ou seja, lá a representação, ela é retratável até o oferecimento da denúncia, em condições normais, mas na Lei Maria da Penha, a mulher tem até o recebimento da denúncia. Entendeu? O CPP, ele tem mais pressa. Não, bora. Tu quer representar? Tu quer retirar? Retira logo. Você tem só até eu oferecer. O oferecimento vem primeiro. Até porque o O vem antes no alfabeto. A mulher, não. A mulher você tem que falar com mais cuidado. Ô, meu amor, calma. Eu vou oferecer a denúncia aqui. Você ainda pensa, né? Tu foi ameaçada pelo teu marido, né? Você pensa. Você tem até o juiz pegar isso, o juiz analisar. Agora, do que o juiz analisou, acabou. Entendeu? Deu para entender isso aí, Karine? Vai lembrar disso na hora da prova? Agora eu não esqueço mais, não. É oferecimento. Mas, uai, na Maria da Penha não é ação pública incondicionada? Não sempre. Não sempre. Tá? Crimes de lesão corporal na Maria da Penha é incondicionada, mas, por exemplo, o crime de ameaça não é. O crime de ameaça é condicionado à representação. A lesão corporal, você pode colocar aí, observação. A lesão corporal
na Lei Maria da Penha é de ação penal pública incondicionada. Por isso que a gente fala, em briga de marido e mulher, você tem que meter a colher. Agora, um crime de ameaça... Fabi, independe se for leve, grave ou gravíssimo? Independe. Tapinha de amor dói, tá? Ameaça, aí é de ação penal pública condicionada à representação. E aí vai entrar bem aqui, ó. Outra coisa, essa aqui tem que ser feita em uma audiência. É só no caso de representação, né? De condicionado. Só no caso de representação, tá? Só no caso de representação. Tá? E essa audiência aqui, ela tem que ser solicitada pela própria vítima. Eu já vi circunstâncias, pessoal, em que o juiz, ele marca essa audiência. Olha só o que ele faz. O Ministério Público vem e oferece a denúncia chega lá na mesa do juiz. Aí o juiz, ele fala assim, não vou receber, não. Vou marcar a audiência lá do artigo 16 da Lei Maria da Penha. Que daí eu chamo a mulher aqui para perguntar se ela ainda quer prosseguir. Por quê? Porque na maioria dos casos, a mulher, quando pega um crime de ameaça, e eu falo para vocês, porque eu já trabalhei em uma vara criminal, chega na hora da audiência, ela pede, pelo amor de Deus, para o juiz acabar com aquilo. Só que aí, se o juiz vem e ele recebe a denúncia, morreu Bahia, não tem como mais, entendeu? Não tem como mais. Aí eu vejo juízes fazendo o quê? Marcando já a audiência do 16. Não pode. Essa audiência tem que ser solicitada pela vítima, tá? Então, a número 23... Ficou uma bagunça a nossa lousa aí, né? Mas vocês estão conseguindo anotar no caderno, não estão? Estamos sim. Beleza. Então, aí está dizendo, a representação é retratável até o recebimento da denúncia? Não, né, pessoal? Ela é retratável até o oferecimento. Artigo 25. Gabarito dessa daqui também está errada. 23 está errada. Agora, se fosse na Maria da Penha, aí estava certo. Beleza? Vamos lá. Olha só, o que nós acabamos de falar. A representação ela é irretratável depois do oferecimento da denúncia. Cuidado, porque o artigo está falando que ela é retratável depois do oferecimento da denúncia. E a questão, ela só inverteu a frase, mas foi a mesma coisa, tá? Cuidado. Aqui o artigo 16 da Lei Maria da Penha, olha aqui, ó. Nas ações penais de ação penal pública condicionada à representação da ofendida, só será admitida a renúncia à representação perante juiz em audiência especialmente designada para tal finalidade. E aí veio a jurisprudência e falou, se a vítima solicitar. Não pode oferecer essa audiência aí, não. Antes do recebimento da denúncia. Beleza? Questão número 24. Tranquilo? A representação do ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada à representação é uma condição da ação. Olha só. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque nós vamos ter aqui, pessoal, as condições gerais da ação. E essas condições aqui são para o Ministério Público, tá? E nós vamos ter as condições específicas. No caso, a representação, ela não é considerada condição geral da ação. Ela é considerada como condição específica de procedibilidade. Eu confesso para vocês que escrever um gabarito errado a essa questão aqui poderia causar dúvida para qualquer um de nós, para o mais bem preparado ou para o mais mal preparado. A banca considerou essa gabarito como errado e deu essa justificativa.
Eu confesso para vocês que eu, na hora da prova, era bem capaz de eu marcá-la como certa, e depois de chegar na prova, eu falei, meu Deus, mas é verdade, é condição de procedibilidade, não é condição da ação, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por que é bom a gente resolver a questão da própria banca também? Por causa disso, tá? Então, é uma questão que ela tem uma cara de correta, mas no final ela está errada. Condição geral da ação, não, né? O que a gente vai ter lá no artigo 41 é condição geral da ação. O que nós vamos ter aqui é uma condição de procedibilidade, de procedimento da ação penal, tá? Questão um pouco sem vergonha, que ela ia dar uma rasteira em todo mundo e deu, inclusive, nessa prova aqui, tá? Mas aí agora Onde que está no código? Hã? Eu anotei que é condição, mas tem no código? Aqui, ó, artigo 42. O Ministério Público não é esse aqui não, peraí, rapidinho. Aquele artigo que fala assim, deixa eu só achar qual que é, que eu não me lembro o nome do artigo. Que o Ministério Público, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, não poderá iniciar ação sem ela. Entendeu? Isso é uma condição específica de procedibilidade, para você proceder com a ação penal. Não é considerado uma condição geral da ação penal, entendeu? Não é considerado uma condição geral da ação penal. Igual está lá no artigo 41, tá? Porque lá no artigo 41 ele fala: a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato, a qualificação, esclarecimento dos quais possa ser identificada, a classificação dos crimes, blá, blá, blá. Entendeu? Aí eu tenho as condições mesmo da ação, né? Beleza? Artigo 25. Peraí, fala. Vai, fala. Aqui no 24 fala que esta será promovida por denúncia do MP, mas dependerá ou da requisição do Ministério ou da representação do ofendido ou quem tiver qualidade para representá-lo. Então, depende da representação. Pois é, aí é o que eu te falo. Condição da ação, a representação não é. Lembra aquela coisa que a gente fala, causa de pedir, sujeito, entendeu? Isso é condição da ação. A representação, doutrinariamente, ela é considerada como uma condição específica de procedibilidade. Em alguns casos, de prosseguibilidade, para eu poder prosseguir na ação. No caso da representação, essa gabarita ela deu como errado, e é realmente errado, porque a representação não é condição da ação. A representação ela é uma condição específica de procedibilidade para as ações cujos crimes são processados por ação penal pública condicionada. É uma questão que ela pode te levar ao erro, à confusão, justamente por conceitos doutrinários. Tu entendeu? Ela não é uma condição da ação. Ela é uma condição específica de procedibilidade, a condição de procedibilidade. Entendeu? Entendi, é na doutrina, né? Beleza? É doutrina. Por isso que a gente tem que dar aquela... Quem foi que falou alguma coisa aí no chat? Parágrafo 5º? Olha aqui, ó. Do inquérito policial leva também a mesma coisa lá no artigo 5º, parágrafo 4º. O inquérito nos crimes em que a ação penal pública dependente de representação não poderá ser ela sem ela ser iniciado. Produção de procedibilidade, tá? Mesma coisa no inquérito policial. Então, essa questão aí, ela foi um pouquinho chata por causa disso. Mas eu posso falar, Karine? Eu teria marcado como correto, depois eu ia falar, meu Deus do céu, como que eu errei uma questão dessa? Uma besteirinha ou banca filha de uma égua, eu ia falar isso, tá? 25. Então, peraí. Então, no caso do estelionato que mudou, que é mediante representação, então não precisa. Da representação? Porque é condição de procedibilidade. Você colocou aqui específica. Olha só. Na representação, ela vai poder, em determinados momentos, ela vai ser condição de procedibilidade. Em determinados momentos, de prosseguibilidade. Tá? Como assim? Para prosseguir. Tá? Ou para ou para acontecer a ação. Beleza? O que acontece aqui, Karine? Lá no estelionato, nós tivemos uma decisão judicial, tá? Nós tivemos uma decisão judicial de um juiz, salvo engano, de Minas Gerais,
que ele falou o seguinte, olha, ele pegou todos os crimes do artigo 171, que agora precisa de representação, mandou intimar todo mundo para saber se a galera ia querer, se a galera ia querer, deixa eu só escrever completo aqui. Representar, né? Isso, tá? Quando ele faz isso, e ele fala, eu não quero representar. Beleza, então a ação não vai prosseguir. Entendeu? Só que a gente viu na nossa última aula que o STJ falou o seguinte, olha, a representação nos crimes do artigo 171, dos crimes que já tenham denúncia oferecida, não vai precisar. Somente para os que são dali para frente, que nós vimos na última aula. Deu para entender aí? Show. Beleza? Show. Vou seguir, tá? Mas não quero que vocês terminem a aula com dúvida. Pode perguntar toda hora. Porque a gente vai discutindo, vai lembrando, daqui a pouco a gente descobre mais coisa. Questão 25. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Gente, isso aí é o que eu tenho lá no artigo, dá uma olhada aí, 42 do nosso Código de Processo Penal. Dá uma olhada lá, artigo 42. Do que o Ministério Público inicia, ele não pode desistir da ação. Outra coisa, ele não vai poder desistir nem do recurso, tá? Vou colocar aqui, recurso também não. Do que ele oferece recurso, pessoal, ele vai também, ele está obrigado a continuar. Só para vocês terem uma ideia aqui, só para vocês verem, quando a gente estuda isso, é bom a gente ver os princípios, tá? Então, nos crimes de ação, na ação penal pública, ela é regida pelo princípio da obrigatoriedade e é regido pelo princípio da indisponibilidade. No caso do inquérito policial, indisponibilidade, o delegado não vai poder arquivar o inquérito. Mas no caso da ação penal, se eu estiver diante de uma ação penal pública, a indisponibilidade está relacionada ao fato do Ministério Público não poder desistir da ação. Agora, se eu tiver, por exemplo, ação penal privada, caso de ação penal privada, ele já se rege por quais princípios? Isso cai em prova, anota no seu caderno. Princípio da oportunidade ou conveniência, da disponibilidade, da indivisibilidade. Tá? Aqui, ele vai poder dispor daquilo que é dele. Olha, eu não quero continuar com a ação, não. Beleza, desiste. Mas o Ministério Público não vai poder desistir da ação penal. Portanto, gabarito correto. E quem responde essa questão, pessoal, o artigo 42 do Código de Processo Penal. Beleza? Vá marcando no seu código, pessoal, vai marcando no seu código esses artigos que nós vamos chegando neles, né? É importante, a gente não pode perder isso, tá? Vamos lá. Aqui em disponibilidade, né, pessoal? Que nós acabamos de falar. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal e o Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto, tá? Beleza? Questão 26. Questão 26. Diz o seguinte: o prazo para oferecimento da denúncia travou só para a Karine?
Travou para todo mundo, eu acho, professora. E agora voltou? Voltou. Até onde vocês estavam? Você estava lendo a questão. Tá, beleza. Vou voltar aqui então, tá? Tranquilo? Início da 26. Vamos lá. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias. 5 dias. Ou seja, finalizou o inquérito policial foi para o juiz mandou para o MP. Do dia que ele recebeu isso daqui, ele tem 5 dias para oferecer denúncia. E se ele estiver solto, é de 15 dias. Pergunto uma coisa para vocês, aqui solto. E se o MP, nesse prazo, ele não oferece denúncia, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Hein? Não faço a mínima ideia. Faz sim, Karine. Faz sim. Olha só. O inquérito policial, ele sai da mão do delegado para ir para o MP oferecer denúncia. Se finalizar esse prazo aqui e o MP não ofereceu denúncia, o que pode acontecer? Tem que soltar o preso, não? Não, tem nada a ver. Tá, tudo bem, solta o preso. Mas o que vai poder acontecer na ação penal? Oi. Ação penal subsidiária? Oferecer ação penal pública subsidiária. Ação penal privada subsidiária. Privada, isso. Mas não tem que ter 6 meses de Não, inerte? Karine, não. Os 6 meses, olha lá, os 6 meses é prazo para a vítima representar. Representar. Desliguem o microfone rapidinho. Para a vítima representar, para poder iniciar a ação penal pública condicionada à representação, ação penal privada, enfim, sob pena de decadência. Agora, se o Ministério Público ele finaliza o prazo para ele oferecer denúncia e ele não oferece denúncia, vai acontecer o quê? Ação penal privada subsidiária da pública. Imagina só, você é vítima de um crime de estupro, por exemplo. Aí, o cara tá lá preso, você oferece aqui, ó, o MP chega, finaliza esse prazo de 5 dias, não oferece denúncia. Você vai falar assim, uai, o MP cagou para mim? Não tá nem aí pro meu direito? Eu quero que esse cara se veja condenado. Finalizou o prazo, abre a possibilidade para ação penal privada que vai ser aplicada em subsidiariedade à pública. Ou seja, se a pública não veio, eu meto uma privada aqui. Entendeu? Eu preciso que vocês vão interligando os assuntos. Show? Mas eu pensei que tinha que passar esses 6 meses sem ele oferecer. Não. Nesse caso, não. Aí você vai ter 6 meses para representar dentro desse prazo. Isso se for ação penal pública condicionada à representação. Se for incondicionada, não. Enquanto tiver o prazo de prescrição, acabou. Entendeu? Você só vai ter, por exemplo, vamos lá. Passou aqui os 15 dias do MP, o MP não ofereceu. Tá? Passou os 15 dias do MP, o MP não ofereceu. Aí, estamos diante de um crime de ação penal pública condicionada à representação. O MP esqueceu de representar. Você pode, no prazo de 6 meses, oferecer ação penal privada subsidiária da pública. Entendeu? Você vai poder fazer isso. Agora, se ele for um crime de ação penal pública incondicionada, enquanto não tiver prescrito, você pode oferecer ação penal privada subsidiária. Beleza?
Gabarito da letra 26, opa, está. Artigo 29, né, professora? Oi? Artigo 29 trata dessa questão, né? Não, artigo 46. Está aí na sua obrigada. tela. Tá? Artigo 46. Gabarito da questão, corretíssimo, né? Corretíssimo. Ok, certo. Beleza? Olha só. Pessoal, já chegamos às 2h da tarde. Amanhã a gente dá continuidade e vai resolver questões de ação civil ex-delite. Leiam hoje os artigos do artigo 1º, que até o artigo 63, que é o que trata de ação penal pública, beleza? Se tiverem oportunidade, vão resolver outros exercícios tanto de inquérito policial quanto de ação penal, para você gravar mais o assunto, tá? Qualquer Fabi? dúvida? Oi, amor. E aquela resolução daquelas questões que faltaram do primeiro A exercício? gente pode fazer amanhã. Tá. Fazer amanhã. Ou então eu vou gravar, eu vou fazer assim. Eu vou gravar um vídeo específico e vou mandar disponibilizar. E aí eu dou sequência nesse material, beleza? Depois, no fim de semana, na minha obrigada. folga, eu gravo daquelas lá, tá? Gente, todas as dúvidas, não tem problema. Vocês podem encaminhar para mim, ou aqui durante a aula, ou para quem for assistir a aula depois, pode encaminhar lá no grupo, sem problema nenhum. Nós vamos para essa prova arregaçando a banca. Pessoal, foi um prazer inenarrável estar com vocês hoje, nosso primeiro dia. Quem quiser assistir a aula novamente, fique à vontade. E amanhã, 9 da manhã, estarei ao vivo novamente. Beleza? Eu vou encerrar a gravação.